nós estamos dando início à nossa série número 2, Cristo, aquele que cura. Que o Espírito de Deus possa nos conduzir e nos instruir com a santa palavra do Senhor, em nome de Jesus Cristo. Obrigado, peço que você fique conectado e confira os textos, os versículos que eu for passando. Então, eu quero começar esse estudo de hoje, Cristo é aquele que cura, lendo um trecho de um livro abençoado do nosso querido irmão Hegel, onde ele diz assim, do ponto de vista natural, é difícil para as pessoas entenderem que a maioria das leis que regem esta terra hoje passaram a existir por ocasião da queda do homem, quando Adão pecou e a maldição veio sobre essa terra. Por não entenderem isso, as pessoas acusam Deus de ser o autor das doenças, dos acidentes e mortes dos entes amados. Contudo, Deus não é o autor de nenhuma dessas coisas. Então, como você vai usar a sua fé se você não tiver certeza de onde vem essa natureza, dessas coisas que estão acontecendo, dessas enfermidades, dos desastres, dos acidentes, tudo isso que vem acontecendo sobre essa terra? Porque a maioria das pessoas, por falta de conhecimento e de entendimento na palavra de Deus, elas têm acusado o próprio Deus de ser o causador, como o irmão Hegel disse, acusar Deus de ser o autor dos acidentes, das doenças, das mortes dos entes queridos. E ele faz uma declaração muito forte: Deus não é o autor de nenhuma dessas coisas. Deus não é o autor. É isso que a gente, nesse ensino, nessa série, a gente vai entender. Por quê? Porque se Deus não é o autor dessas coisas, eu vou entender quem é o autor dessas coisas. E eu sabendo quem é o autor dessas coisas, eu vou saber me comportar, eu vou saber como orar e eu vou saber também como usar a minha fé. Esse é o intuito dessa série, Cristo, aquele que cura. Então, o que veio a causar, vamos dizer assim, esse desgoverno, né? A Bíblia diz, está escrito na palavra do Senhor, que Satanás, ele é o Deus desse século, ou seja, ele está por trás, né? Por que Satanás está por trás? Presta atenção nesse trecho dessa leitura. Do ponto de vista natural, é difícil para as pessoas entenderem que a maioria das leis que regem essa terra hoje passaram a existir por ocasião da queda do homem, quando Adão pecou e a maldição veio sobre a terra. Então, quando Deus criou a terra e tudo que há sobre essa terra, a terra era abençoada e não amaldiçoada. A terra não foi amaldiçoada do nada. A terra foi amaldiçoada por causa do pecado de Adão. Quando Adão pecou, a maldição entrou, foi dada uma legalidade para o diabo entrar sobre essa terra e reger essa terra, governar essa terra. Hoje em Cristo, nós recebemos de volta a autoridade contra o diabo para pisar serpentes, para pisar escorpiões e todo o poder do inimigo, e nada nos causará dano. Por isso que está descrito lá em Marcos, vamos ler junto aqui. O Espírito Santo for me passando alguma coisa, um trecho, nós vamos meditando. Você também pode abrir a sua Bíblia, viu? Em Marcos capítulo 16, e pode ir acompanhando, para que a nossa fé possa ser fortalecida pela palavra do Senhor. Marcos capítulo 16, versículo 17,
Jesus, dando algumas instruções para os seus discípulos, ele disse assim: estes sinais seguirão aos que creem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas. Veja, já começa dizendo, seguirão a quem crê. Expulsarão demônios, falarão novas línguas. Versículo 18, pegarão nas serpentes, se beber alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum. Imporão a mão sobre os enfermos e eles serão curados. Esses sinais acompanham a quem crê. Então, por meio de Jesus, nós recebemos de volta essa autoridade contra o mal. Então, é isso que nós vamos aprender hoje, de onde vem essa natureza, dessas catástrofes, desses acidentes, de mortes prematuras, dessas enfermidades que têm destruído e assolado a terra. Será que tem sido Deus mesmo? Seria até ilógico uma pessoa chegar a dizer: não, essa doença que eu estou, Deus colocou em mim para me capacitar, para me treinar, para eu amadurecer, para eu crescer. Deus colocou como uma lição para a minha vida. Seria até ilógico uma pessoa que faz uma confissão dessa, depois ela procuraria um médico, o médico receitaria algum tipo de antibiótico, algum tipo de remédio, e ela obedeceria àquela instrução do médico e começaria a tomar aqueles remédios para combater aquela doença. Mas eu te pergunto, se a pessoa está crendo que foi Deus que colocou aquela doença para que aperfeiçoasse ela, então ela não poderia buscar a ajuda do médico, nem ela poderia tomar algum tipo de remédio, porque ela estaria contrariando a vontade de Deus. Seria até ilógico uma pessoa pensar dessa forma. Então, Deus não é o autor da doença. O autor da doença, o autor desses desastres ambientais é o próprio diabo, é uma força oculta que está atuando sobre essa terra. Eu coloquei aqui algumas anotações e a primeira é uma pergunta. É uma pergunta que eu vou fazer para você mesmo. Você quer saber como é Deus? Pastor, eu quero saber, eu quero entender Deus. Porque, irmão, na velha aliança, eles não tinham a noção de quem verdadeiramente era Deus. E muitas coisas eles colocavam a responsabilidade em Deus, como se fosse Deus que estivesse causando aquele mal, mas que na verdade não era Deus. E Jesus veio para esclarecer. Então, se você quer conhecer Deus, o que é que você tem que fazer? Ler o Novo Testamento e olhar o que Jesus falava, como ele procedia, como ele andava e como ele agia. Outra pergunta que eu fiz: você quer ver Deus em ação? Olha para Jesus, observa, medita, leia o Novo Testamento e você vai ter um esclarecimento da bondade, do caráter e da vontade de Deus. Eu não estou dizendo aqui, porque tudo a gente tem que ter um equilíbrio, que você vai ter uma vida aquém, vivendo de qualquer forma, na prática do erro, na prática do pecado, porque Deus é bom. Deus é bom, mas também Ele é juiz. E um dia Jesus virá sobre essa terra como justo juiz para julgar. Então, as escolhas erradas levarão as pessoas a serem penalizadas pelas suas próprias escolhas. Se você ultrapassar um sinal vermelho, sabendo que há uma lei que não pode ultrapassar aquele sinal vermelho, você será multada. Isso é uma penalização pela sua desobediência. Mas vamos raciocinar. A Bíblia diz em Atos, capítulo 10, versículo 38, você pode abrir a sua Bíblia aí comigo. Muito interessante a gente entender esses versículos, aprender e meditar, porque só assim o seu entendimento vai sendo aberto e você vai entendendo, a palavra de Deus vai sendo esclarecida. Atos 10, versículo 38 diz: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré. Deus ungiu, ou seja, Jesus, ele ungiu com poder, o poder de Deus vem sobre ele, com o Espírito Santo e com poder, o qual andou fazendo o bem. Jesus andou fazendo o quê? O bem. Jesus andou fazendo o quê? O bem.
Qual era esse bem que Jesus fazia? A própria Bíblia vai dizer: e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Atos 10:38 nos diz claramente que Jesus andou fazendo bem, curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. De certa forma, as doenças são a opressão de Satanás. E o papel de Jesus era curar os doentes, porque Deus era com ele. Jesus curava os doentes porque Deus era com ele. Se Deus era a favor de Jesus na cura dos doentes, por que Deus estaria criando doença e colocando nas pessoas para discipliná-las e para corrigi-las? Claro que existem situações que Deus permitirá, certo tipo de situações, para trazer um certo tipo de despertamento sobre as nossas vidas, mas por causa da sua própria desobediência. Quando você sai da direção do Senhor, você vai sair debaixo da proteção divina e assim dá lugar para o diabo. Mas eu queria te dizer que Jesus é aquele que cura e não aquele que coloca enfermidade. É interessante também a gente entender que todas as pessoas que vinham a Jesus, ele usava de misericórdia e curava elas. Não, você não vai encontrar nenhum texto da Bíblia Jesus impondo a mão sobre alguém dizendo assim: rapaz, eu não posso te curar porque você não merece, porque você não jejuou, porque você não orou. Não, ele usava misericórdia. A Bíblia diz que todos que vinham a ele eram curados. A Bíblia faz um relato de 10 leprosos, que 9 foram ingratos, mas todos receberam a sua cura, mas apenas um voltou para agradecer. E mesmo assim, Jesus alcançou com o seu amor e com a sua misericórdia. Então devemos manter o equilíbrio, ter o entendimento qual é a força maligna, que está por trás, quem está por trás, causando essas destruições e causando esses males. Jesus é aquele que tira e não aquele que coloca. É interessante também a gente lembrar de uma passagem na Bíblia, onde os discípulos estavam em alto mar. Jesus estava dormindo à popa do barco e houve uma grande tempestade. Os discípulos ficaram amedrontados, achando que ia morrer, e eles despertaram o Senhor. Jesus se levantou e a Bíblia diz que ele repreendeu aquela tempestade e houve bonança, calmaria sobre aquele lugar. Aí eu te pergunto, se fosse Deus que estivesse causando aquela tempestade, Jesus repreenderia? Não, porque se fosse Deus e ele repreendesse, Jesus estaria contra Deus. Porém, Jesus entendia a natureza que estava por trás daquele desastre que estava atingindo a natureza a ponto de causar aquilo. Por isso Jesus repreendeu aquela tempestade e a Bíblia diz que houve calmaria. Jesus não é aquele que coloca doença, Jesus não é aquele que causa o tsunami, Jesus não é aquele que causa a tempestade, Jesus é aquele que desfaz as obras do diabo. Em João capítulo 14, versículo 9, tem algo interessante que eu quero compartilhar junto com você. João 14, versículo 9, você pode estar lendo aí na sua Bíblia. Eu vou ler a partir do versículo 8. Certa vez, Filipe disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhe Jesus: eu estou há tanto tempo convosco que não me tendes conhecido. Filipe: quem vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai. Não crê tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Então, Jesus disse a Filipe: você quer ver o Pai? Olha para mim. Se você olhar para Jesus, você vai ver o Pai. E Jesus, irmão, era aquele que desfazia as obras do diabo, que desfazia as enfermidades, que repreendia, Ele era misericordioso. Certa vez uma mulher foi pega em adultério e aquelas pessoas, pela lei de Moisés, iam apedrejar aquela mulher. E Jesus começou a escrever no chão e disse assim: quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. E aquelas pessoas foram se retirando. Jesus, ele ficou só com aquela mulher e ele disse: mulher, cadê os teus acusadores? Nem eu te condeno, vai e não peque mais. Jesus, ele não aceita o pecado,
mas Ele tem amor e misericórdia para nos perdoar, né? Nos purificar de todo pecado. Não devemos viver uma vida praticando o pecado. É certo que muitas vezes nós vamos errar em algumas áreas, mas nós seremos alcançados pela sua graça e sua misericórdia quando reconhecemos os nossos pecados. Então, João 6:38, eu vou fechar essa série número 2 de Cristo é aquele que cura com esse versículo. Jesus disse: porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Então, quando você olha para Jesus, você olha para Deus. E Jesus desceu do céu para não fazer a vontade dele, mas fazer a vontade daquele que enviou. E se você observar como eu li em Atos 10:38, eu vou ler novamente para fortalecer a nossa fé com a palavra de Deus. Se você vê novamente Atos 10:38, essa declaração aqui que diz: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou fazendo bem, curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Deus estava em parceria com Jesus, desfazendo as obras no diabo. Essa é a nossa série número 2, Cristo, aquele que cura. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.